Como você avalia esse período inicial do mandato de Donald Trump? É uma alegria estar com você, Roberto. Bom, você sabe que no início do ano, né, eu cunhei o termo Trumpulência, né, que é uma ideia de turbulência, de opulência, mas também de incoerência, marcando esses primeiros movimentos da administração Trump 2.0. Trumpulência porque o presidente Trump decidiu retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, escantear a Organização Mundial do Comércio, tornar inoperante o órgão de solução de controvérsias da OMC, arrumou contenciosos com os seus dois vizinhos e sócios no antigo NAFTA, né, atual Acordo Estados Unidos-México e Canadá, estabeleceu uma série de restrições no comércio com a União Europeia e, em relação à segunda maior economia do mundo, a China, jogou um véu, depois um lençol, depois um cobertor, depois um verdadeiro edredom de tarifas, né, chegando até 145%, embora em momentos recentes parece que há um distensionamento das relações entre os Estados Unidos e a China. Então, você tem esse elemento de turbulência. Agora, também tem um elemento de opulência, né, que eu acho que é bastante visível, né? Hoje, das 3 maiores empresas cotadas em bolsa nos Estados Unidos, cada uma delas, do ponto de vista do valor individual de mercado, tem um valor superior àquele negociado todos os dias na maior bolsa da Europa, que é a bolsa de Frankfurt, né? O estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi, né, do ponto de vista do PIB per capita, hoje tem um PIB maior que o PIB da Itália, ou da França, ou do Reino Unido, ou mesmo do Japão, que era o grande bicho-papão do suposto questionamento do que seria a hegemonia americana no século XXI. Nos anos 80 só se falava de Japão, como você sabe bem. Agora, tem também um elemento de incoerência, né? Porque, veja, eu não sei, Roberto, se você chegou a ver, ou mesmo os nossos amigos, né, que participam desse programa, mas umas 3 ou 4 semanas depois do dia 20 de janeiro, da posse do presidente Trump, o Bernard Arnault, que é o homem mais rico da Europa, a maior fortuna da Europa, ele fez um discurso na revista Le Nouvel Observateur dizendo que estava fascinado com o processo de melhoria do ambiente de negócios nos Estados Unidos. Um ataque frontal à burocracia, um ataque frontal ao desperdício, seja no governo, mas também nas empresas, né? Uma tentativa de desregulamentação de uma série de setores, inclusive das chamadas criptomoedas, né? E o que é mais interessante e que guarda semelhança com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80, com o presidente Ronald Reagan, um corte importante de impostos, diminuindo, portanto, a carga tributária como percentual do PIB nos Estados Unidos, né? Eu lembro do Bernard Arnault falando que os atuais níveis de 21% sobre empresas cairiam até 15% ao longo dos 3 anos e meio da presidência Trump. E eu acho que se isso acontecer, os americanos e os Estados Unidos, tudo mais permanecendo constante, se tornariam um imã absolutamente potente de atração de investimentos estrangeiros para a economia dos Estados Unidos. Agora, a política comercial do presidente Trump está machucando as empresas americanas e está criando oportunidades para alguns dos competidores dos Estados Unidos. Porque, veja, se você é uma empresa, digamos, de material esportivo, né, que nos anos 80 e nos anos 90, uma empresa americana, vamos lembrar aqui, Roberto, nenhum país do mundo tem tantas empresas multinacionais espraiadas por diferentes jurisdições político-econômicas quanto os Estados Unidos, né? Vamos supor que você seja uma empresa de material esportivo e que você fez um investimento importante em parques fabris na China nos anos 80 e nos anos 90. E você percebeu que de uns 10, 12 anos para cá, num período que é razoavelmente contemporâneo à chegada do Xi Jinping ao poder, os salários na China crescem de uma maneira mais vertiginosa do que a economia chinesa. Então, se você é um setor em que a remuneração da força de trabalho ainda é um item muito importante para o cálculo da competitividade final do produto, se você está produzindo na China,
esse tipo de bem, você está perdendo competitividade internacional. Então você joga a sua produção para a Índia, você monta um outro centro fabril na Tailândia ou no Vietnã, você monta um centro de distribuição na Turquia e no Marrocos, você monta uma planta de acabamento no México, né? Se de repente, por conta da atual política comercial, você tem que remontar todas essas cadeias de suprimento, todas essas cadeias de produção territorialmente nos Estados Unidos, você acaba fazendo com que essa empresa tenha que registrar nos seus livros contábeis não apenas um processo artificialmente acelerado de depreciação dos investimentos que fez, como também vai exigir da empresa um novo esforço de caixa, né, que vai descapitalizar a empresa, vai machucar, se a empresa é lucrativa, dividendos a pagar, se é uma empresa negociada em bolsa, vai machucar o seu desempenho nas bolsas de valores, e é isso que a gente tem visto, seja do ponto de vista do reflexo, né, da valorização das empresas nos mercados de capitais, e obviamente com reflexos importantes também sobre a erosão do valor internacional da moeda norte-americana, que é o dólar. Então eu acho que tem uma incoerência entre, por um lado, né, um eixo, né, que está girando as rodas, que é o da desburocratização, da desregulamentação, do corte de impostos. Agora, por outro lado, você tem a política comercial que vem freando, pelo menos nesse primeiro momento, o desempenho da economia dos Estados Unidos. Essa questão do déficit comercial, né, ela tem vários aspectos. Geralmente, não se acha, um déficit comercial não é necessariamente uma coisa ruim, né, porque você exporta o que os outros países não conseguem produzir e você importa o que você não consegue produzir, cada um faz o que tem de melhor e o déficit comercial reflete essa troca. O problema, o que algumas pessoas dizem que é o problema, é que o déficit, na verdade, não só o déficit comercial, mas o da balança de pagamentos, o balanço de pagamentos dos Estados Unidos, ele alimenta uma dívida que é muito alta, tá? 36 trilhões de dólares, se eu não me engano. E o problema é que essa dívida é em dólar e o dólar é a moeda de reserva mundial. Então, algumas pessoas criticam essa obsessão com do Trump com a balança comercial, dizendo que isso é coisa, lembra o mercantilismo, né? Isso é uma coisa atrasada que afronta o ideário liberal de livre comércio. Mas, por outro lado, o que você faz com uma dívida que não para de crescer e o que acontece se a dívida americana ficar impagável? Então, como é que você julga isso? Não, você tem razão, Roberto, de que hoje a dívida total dos Estados Unidos é o equivalente a 120% do produto interno bruto dos Estados Unidos. Os americanos começaram 2025 com um PIB nominal de 30 trilhões de dólares, hoje devem 36 trilhões de dólares. Há países desenvolvidos também, como o Japão, que tem um percentual ainda maior. Na Europa também, né? Na Europa, mas a maior desproporção entre o tamanho relativo do PIB e tamanho relativo da dívida total é o Japão, né? Que é um Japão que, enfim, é um país que está estagnado do ponto de vista econômico durante bastante tempo, mas que é um país que está estagnado num patamar de renda bastante alto, tem uma população que está envelhecendo bastante, enfim, ninguém considera um risco para a economia mundial. Agora, os Estados Unidos poupam muito pouco como percentual do seu PIB, investem muito como percentual do PIB, inclusive em áreas que são absolutamente fundamentais para a inovação tecnológica, como é o caso de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Agora, devem muito. Agora, a razão pela qual eles devem muito é o perfil comercial dos Estados Unidos? Me parece que não. Veja, os Estados Unidos acumulam déficits na balança comercial desde a segunda metade dos anos 70, né? Quer dizer, foi durante a presidência Carter, né, que começam déficits comerciais nos Estados Unidos e, portanto, nós temos aí décadas e décadas, né, de perfil americano no mundo que não foi machucado. Quer dizer, os Estados Unidos continuam tão fortes quanto jamais estiveram. Eu acho que existem até argumentos para dizer que os Estados Unidos encontram-se, ao contrário do que dizem alguns críticos, não em declínio, mas num período de grande exuberância, né? Vamos lembrar que, olha só a comparação, o Roberto. Quando o Lehman derrete, Lehman Brothers, né, a tradicional casa de investimentos de Wall Street em 2008, se você fizesse uma comparação entre a renda per capita nos Estados Unidos e a renda per capita dos países da zona do euro, os Estados Unidos estavam mais ou menos 15% acima da média da renda per capita na zona do euro.
Hoje é o dobro. Houve um descolamento. Mas isso é tanto mérito dos Estados Unidos quanto culpa dos países europeus. Veja, o Robert Kagan, né, que é um grande analista político interno e externo dos Estados Unidos, ele publicou anos atrás um livro chamado Do Paraíso e do Poder, né, mostrando as diferenças de visão de mundo entre europeus e os americanos. Então eles diziam o seguinte, que os americanos, como durante bastante tempo, né, essencialmente desde o final da Segunda Guerra Mundial, não tiveram que destinar uma parcela importante dos seus orçamentos nacionais para questões de defesa, né, eles acabaram, do ponto de vista político, se concentrando em temas como sustentabilidade, direitos humanos, protocolos comuns, regras compartilhadas, né? Aí você tem toda essa dinâmica de criação, no primeiro momento, né, do mercado comum europeu, depois das comunidades europeias, depois da União Europeia, depois de uma corte comum, depois de uma moeda comum, de um banco central comum, de um parlamento comum. De uma casta burocrática. Que... Exatamente. Então você vai, por exemplo, você sabe, eu fui um dos negociadores do acordo Mercosul-União Europeia. Você está lá com os europeus, eles estão todos preocupados com coisas que não parecem necessariamente ser o crescimento econômico, né? Há alguns anos atrás, você teve a obra de um economista francês, né, o Thomas Piketty. É engraçado, né, que ela ganhou muita reverberação no mundo inteiro, mas todo muito mundo falou, Brasil, mas ninguém leu, né? Tijolo. Eu li as mais de 900 páginas do Thomas Piketty e eu li com lupa e procurei, por exemplo, nesse livro, né, que muitos consideraram uma pedra de toque, se aparecia a palavra empreendedorismo, se aparecia a palavra inovação, se aparecia a expressão destruição criativa, né, que me parece um pré-requisito para o desenvolvimento tecnológico e econômico numa economia intensiva em tecnologia, como é o caso daquela que a gente vê. Não encontrei. Então, é basicamente um longo estudo sobre as tendências de distribuição de renda num capitalismo que tende ao patrimonialismo, né? Então, houve, de fato, um descolamento dos Estados Unidos em relação aos europeus. Aliás, é curioso, Roberto, se você pegar a trajetória comparativa entre a economia dos Estados Unidos e a economia da China de 2001 até o advento da Covid, né, portanto 2019, 2020, você vai perceber que até esse período a curva ascendente dos Estados Unidos é visível, só que a curva ascendente da China é mais íngreme, ela é mais vertiginosa. Você está olhando aquilo ali, você fala, ó, do ponto de vista do PIB nominal, daqui a pouquinho, lá para 2026, 2027, nós vamos ver um eclipse, nós vamos ver uma ultrapassagem. Ora, nos últimos 4 ou 5 anos, essa boca de jacaré voltou a abrir. Os Estados Unidos voltaram a desempenhar melhor. Aliás, Roberto, esses dias eu estava olhando dados estatísticos. Quando termina o segundo governo Lula, de 2010 para 2011, de acordo com as ferramentas do Banco Mundial, que medem PIB nominal com PIB nominal, 2010, 2011, a economia dos Estados Unidos, naquela ocasião, era 6 vezes maior do que a economia do Brasil. Hoje, Roberto, para você ter uma ideia, digamos assim, do legado do que significaram as administrações lulopetistas, a economia dos Estados Unidos é 12 vezes maior do que a economia do Brasil. E não é só a comparação com o Brasil, com outros países também. Quer dizer, você vê, o presidente Trump tem, na minha opinião, uma política comercial protecionista e equivocada, né? Mesmo porque os Estados Unidos, nós estávamos falando agora há pouco, tem um PIB nominal de 30 trilhões de dólares e ele só importa 12% do seu produto interno bruto, o que dá 3,6 trilhões. O que no agregado, 3,6 trilhões, faz dos Estados Unidos o maior importador do mundo. Os Estados Unidos importam uma França por ano, né? Então, vejam, eles estão num momento, apesar de todas as críticas, e claro, eles têm uma série de problemas, em que a economia continua, sabe, exuberante, forte, embora essa combinação de política comercial com industrial, que leva a muita incerteza, deve machucar o crescimento dos Estados Unidos esse ano, e por isso tem tanta gente achando que os americanos estão, em 2025, 2026, flertando com um período recessivo. Mas deixa eu voltar à questão da dívida, porque qual é a estratégia
para lidar com uma dívida dessa? Você lembrou que o Japão tem uma dívida muito maior, mas o Japão não é a polícia do mundo, né? O ien não é a moeda de reserva do mundo. Se eu não me engano, o Japão tem $1 trilhão em dívida americana, né? Eu acho que tem um pouco mais que isso, tem um pouco mais que isso. Quer dizer, num determinado momento, se você estivesse olhando uma foto de alguns anos atrás, o principal devedor soberano, o principal credor soberano dos Estados Unidos era a China, depois o Japão, depois o Reino Unido. Nos últimos 15 anos, a China vendeu muito, né, do que ela tinha na mão de títulos norte-americanos. Hoje ela deve ser a terceira ou quarta, deve estar com alguma coisa como 650, 700 bilhões de dólares das suas reservas denominadas em papéis do Tesouro Americano. O segundo credor é o Reino Unido e o primeiro é o Japão. Deve ter algum valor, suponho, entre 1,3 e 1,4 trilhão de reservas com os americanos. Então, agora você veja, essa é uma dívida junto a credores soberanos menos importante, né? O que eu acho que é muito complicado é você ter um serviço da dívida muito alto, né? Porque como você teve uma expansão monetária, uma expansão fiscal muito grande resultante da Covid-19, né, das políticas de combate à Covid-19, o passivo de vários países subiu, entre eles o dos Estados Unidos. Se essas taxas de juros continuam muito elevadas, você tem um serviço muito grande. O que mostra, o nosso conhecido Neil Ferguson tem enfatizado isso muito em tempos recentes, que hoje os Estados Unidos, dado o tamanho do passivo total, despendem mais ao ano com o serviço da dívida do que com gastos de defesa. E, por acaso, os Estados Unidos são o país que tem o maior orçamento militar de todos os 193 países do mundo e que, no seu total, equivale à soma das 4 ou 5 posições que seguem na lista dos países que mais investem em defesa.